Você já com o seu tornozelo inchou, doeu, você ficou sem saber se era grave ou não, então fica aqui porque esse vídeo é para você. Aqui você vai entender o que é uma entorse, o que não fazer nos primeiros dias e como tratar essa lesão de maneira correta para que você não tenha um problema crônico. O meu nome é Suene Marques, eu sou fisioterapeuta e eu vou te ensinar o que você vai fazer desde o primeiro dia que você sofrer a entorse até o momento em que você retornar às suas atividades. Indo direto ao ponto, nós vamos entender sobre a anatomia do tornozelo. O tornozelo é composto pelos ossos tíbia, fíbula e talos e permite os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Também temos os movimentos laterais, que é a inversão e eversão do pé ou tornozelo. Esses dois movimentos acontecem graças à ação de músculos e ligamentos locais. Falando em ligamentos, a nossa articulação é composta por vários deles e a articulação do tornozelo não seria diferente. Nele nós temos vários ligamentos que a gente pode dividir em ligamentos do complexo lateral, ligamentos do complexo medial e ligamentos do meio do tornozelo. Os ligamentos do complexo lateral estão os ligamentos talo fibular anterior, talo fibular posterior e calcâneo fibular. Entre os ligamentos do complexo medial estão o ligamento deltoide. O ligamento deltoide tem essa nomenclatura devido ao seu formato triangular. Esses ligamentos, eles saem diretamente do osso da tíbia e vão se unir aos ossos navicular, talos e calcâneo. Eles são divididos em região superficial e região profunda. E também temos os ligamentos do meio do tornozelo que vão unir os ossos da tíbia e fíbula. São vários ligamentos pequenos que também nós chamamos de sindesmose. Agora que você já entendeu sobre a anatomia do tornozelo, a gente pode passar para o conceito de entorse. Então nós temos uma entorse do tornozelo quando esses ligamentos são lesionados. E o movimento que mais acontece a lesão é o movimento de torção abrupta, principalmente na inversão do pé. O ligamento mais acometido desse tipo de lesão é o ligamento talofibular anterior. A entorse é dividida por graus de acordo com a intensidade da lesão. Nós temos o grau 1 ou leve, grau 2 ou moderado, grau 3 ou severo. É importante entender que cada grau vai trazer um quadro clínico diferente. Ou seja, o quadro clínico do grau 1, a pessoa vai apresentar dor leve, pouco inchaço e vai conseguir movimentar ou apoiar o pé normalmente. Pode sim sentir um pouco de incômodo, mas nada que atrapalhe a sua limitação. Já no grau 2, a pessoa vai apresentar uma dor moderada, um inchaço mais presente ou aparente e também, algumas horas depois da lesão, pode ser comum acontecer de aparecerem alguns hematomas. E claro, a pisada, o apoiar o pé vai ficar um pouco mais doloroso, mas ainda assim ela vai ter alguma mobilidade. Já no grau 3, é importante lembrar que a pessoa que sofre lesão no grau 3, ela vai ter um quadro clínico muito mais intenso, ou seja, a dor vai estar muito presente, principalmente no momento que ela sofreu a lesão, vai ter muito edema, vai ter bastante hematoma e ela não vai conseguir apoiar o pé no chão. Algumas pessoas até relatam que é como uma sensação de o pé estar solto e em muitos desses casos é preciso uma reparação cirúrgica. Agora que você entendeu o que é a entorse e como ela é classificada em graus, é hora da gente entender como tratar. Na reabilitação, a gente separa o tratamento baseado em fases. Na fase 1, ou aguda, essa pessoa vai ter muito edema e muita inflamação presente. Então é necessário que ela faça a elevação desse membro. Ou seja, ela vai elevar a perna, colocando ali 2, 3 travesseiros e fazer uma compressa de gelo.
Quanto tempo? É importante, pelo menos nesse primeiro momento, fazer a cada 3 horas e não menos que 30 minutos. Na fase 2, ou subaguda, a gente vai começar a fazer aí uma mobilidade articular, que é muito importante para essa articulação, para despertar a musculatura e fazer com que aquela articulação entenda que precisa ganhar mais mobilidade. Então é hora de fazer exercícios de mobilidade articular, ou seja, exercícios circulatórios com esse tornozelo, exercícios de dorsiflexão e flexão plantar. Também é hora de dizer para o paciente fazer o quê? Apoiar o pé no chão e aos poucos ir colocando carga em cima dessa articulação. E claro, fazer exercícios isométricos. Suene, eu não sei o que é exercício isométrico. Pensando nisso, eu trouxe uma maneira mais simples de te explicar o que são esses exercícios. Sabe quando você de repente cisma com a parede da sua casa e acha que pode bancar o suplemento movendo ela de lugar? Então aí você vai, empurra aquela parede mantendo uma força, né? O seu braço está contraído, a musculatura está ativada, mas não está havendo movimento naquela articulação. Isso é o que nós chamamos de exercícios ou atividade isométrica. Na fase 3, é hora de começar os exercícios de fortalecimento. Então, esse é o momento de fazer exercícios de equilíbrio, coordenação, exercícios que exijam mais força e agilidade. E claro, se você é um atleta, também é o momento de fazer exercícios com gestos esportivos. Suelen, quanto tempo dura cada fase? Na fase 1, geralmente dura uns 3 dias após a lesão, a fase 2 entre 3 a 10 dias e a fase 3 entre 3 a 12 semanas. Sempre lembrando que a reabilitação não é uma receita de bolo e cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Também é importante falar sobre erros comuns que as pessoas cometem após sofrer uma entorse. E a primeira delas é ficar muito tempo com a perna sem movimento, ou seja, aquela pessoa que sofreu uma entorse e pediu para um amigo uma tornozeleira ortopédica emprestada, colocou no pé e ficou ali uns 8, 10 dias sem mover aquele lugar. Está totalmente errado. Primeiro, eu preciso você saber qual é o grau da entorse e, claro, se você tem prescrição ou não de movimentar aquela articulação. Usar gelo por tempo prolongado. A gente sabe que o gelo é um excelente anti-inflamatório e analgésico, ou seja, que promove o alívio da dor. Mas é importante saber que se você coloca gelo por tempo prolongado, ele vai reduzir o fluxo sanguíneo daquela localidade, diminuir a nutrição e assim retardar a reparação do tecido. Medo de movimentar. Muitas pessoas têm medo de realizar o movimento, voltar a pesar, voltar a fazer atividades logo após que sofrem uma lesão. Por isso é importante você sempre ter o auxílio de um profissional. Baseado nisso, também nós vamos para o quarto erro muito comum: você não buscar orientação profissional. Busque sempre o auxílio de um ortopedista ou de um fisioterapeuta, porque é necessário que você saiba o grau da lesão e como tratar corretamente. E claro, se você chegou até aqui, com certeza você tem algumas dúvidas, não é mesmo? Então, aqui nós vamos solucionar algumas dúvidas para você. E a primeira delas é: quanto tempo você leva para se recuperar? Geralmente, a reabilitação da entorse do tornozelo leva entre 6 a 12 semanas. Claro, depende de paciente para paciente. Eu preciso usar bota ortopédica? Se for uma lesão grau 2 ou 3, sim, você vai precisar usar, mas sempre com a prescrição de um profissional. E claro, você quer saber se pode ou não voltar aos esportes ou quando isso vai acontecer, é importante você saber que para você voltar aos esportes, você precisa ter força muscular, bom equilíbrio e boa mobilidade. E é por isso que somente o profissional que te acompanha pode te dar alta, porque é ele que vai entender qual o momento certo que você deve voltar aos esportes.
Precisa fazer fisioterapia? Sim, a fisioterapia é muito importante e estudos comprovam que os pacientes que realizam a fisioterapia após a entorse, eles reduzem muito as chances de terem uma nova lesão. Espero que essas informações tenham te ajudado. Por isso, não esquece de seguir o canal, dar aquele joinha e comenta aqui, você já sofreu entorse? Se sim, como foi a sua recuperação?